Vamos iniciar agora o nosso módulo avançado de tractografia. Aqui nós importamos uma imagem base para fazer a nossa reconstrução 3D. Nós precisamos de uma imagem base da ressonância do paciente ou tomografia. Conforme nós vimos na primeira aula, a imagem tem que estar no protocolo de imagens, tem que estar de acordo com aquele protocolo de todos os parâmetros que nós já passamos na aula de protocolo do módulo básico, e também nós temos que fazer todo aquele processo de importação que nós também já aprendemos na aula de importação. Agora nós vamos para a ferramenta avançada de tractografia, lembrando que a tractografia ela vai ser feita a partir da imagem base, que é o DTI. O DTI é uma técnica de imagens tensor de difusão em ressonância magnética. Ela permite estimar a magnitude e a direção preferencial do movimento das moléculas de água na microestrutura dos tractos cerebrais. Então o que ele vai fazer para nós é um mapa de anisotropia. Este mapa colorido ele vai sugerir os tractos cerebrais, sugerir a direção para que nós possamos reconstruir esses tractos e estimar essa direção das fibras. Isso vai depender desse mapa de anisotropia que é criado a partir do DTI. Nós temos que ter um protocolo de DTI, então eu vou mostrar aqui que nós temos este protocolo que é o exame base, que nós já vimos anteriormente, e nós precisamos seguir este protocolo de tractografia aqui, que é o DTI com no mínimo 8 direções. Essas direções elas são para melhor definição dos tractos que nós vamos criar. Se a gente tem menos de 8 direções, nós não vamos conseguir criar bons tractos, nós não vamos conseguir criar uma boa reconstrução. Precisamos que essas imagens venham em DICOM, na sequência axial. Não pode ter gantry tilt, tem que estar 0 graus. E nós precisamos que ele venha em multifile, o DICOM multifile, sem o mosaic. E o FOV será o crânio total. Aqui, com a imagem que já está importada, o que nós fazemos agora? É ideal que inicialmente a gente já pegue essa superfície 0 aqui e altere a cor dela para essa textura de sombra ou transparência, porque aí nós vamos ter essa imagem dessa forma aqui, para que nós possamos ver o tracto no momento da reconstrução. E agora eu vou acessar aqui o módulo de tractografia aqui na lateral, nas nossas ferramentas, aqui nos nossos módulos. Basta clicar aqui. E aqui na página das ferramentas da tractografia, nós vamos clicar aqui no botão de importar exame da tractografia, nesse mais aqui. O que nós vamos fazer aqui é um processo de importação igual nós já fizemos anteriormente. Eu vou abrir aqui o que eu já separei, as imagens da tractografia, selecionar a pasta. Ele vai carregar normalmente, exatamente como nós já fizemos anteriormente no módulo de importação. Então ele vai abrir a mesma tela de importação, com as informações, tudo que nós já vimos anteriormente. Aqui nós vamos selecionar esse tracto que tem 15 direções. Veja que nós temos aqui diversas sequências dentro dessa imagem aqui. E nós vamos escolher aqui, aqui tem a melhor visualização do cérebro. Para poder fazer a nossa fusão, essa imagem que o cérebro não fica bem visível não é interessante. Então nós vamos trabalhar com a imagem que tiver a melhor reconstrução de cérebro. Normalmente a imagem é assim mesmo, ela não tem uma boa qualidade. Você pode ver que o espaçamento e espessura aqui é de 2,5. Isso aqui não é tão importante agora. O que é mais importante é a quantidade de direções que nós temos. Aqui nós podemos fazer o ajuste de brilho e contraste, nós podemos ajustar o ROI também, tudo que nós já fizemos anteriormente. Algo muito importante que tem que ser feito agora é selecionar a placa de vídeo que está sendo utilizada. Se você possui uma placa de vídeo dedicada, ela deve ser selecionada. Caso você não possua, ele vai fazer a reconstrução com a placa de vídeo on-board, que é a placa de vídeo que você tem na sua máquina. E aí você vai utilizar aqui, provavelmente só vai ter uma opção. Mas sempre que houver uma placa de vídeo dedicada, que é o recomendado para tractografia, nós vamos selecioná-la aqui
onde está hardware. Tem que ser selecionado aqui a melhor placa que estiver na máquina. Depois disso eu vou clicar em importar e ele vai me levar para a tela da fusão de imagens, o módulo que também nós já aprendemos a trabalhar com a fusão de imagens. O que nós vamos fazer aqui agora, clicar nessa ferramenta de posicionamento automático e ele vai ajustar a nossa imagem. Por isso que nós informamos aqui que precisamos ter a imagem que tem a melhor visualização do cérebro, para que ele possa fazer esse posicionamento. Caso contrário, o posicionamento não iria funcionar. Então aqui nós podemos fazer aquela inspeção que já fizemos anteriormente na fusão. Se for necessário, nós vamos fazer o ajuste aqui de rotação e de movimentação, certo? Para ficar exatamente aqui na posição correta, para que a gente não tenha problemas lá com o tracto. Então nós fazemos o pequeno ajuste aqui após o posicionamento automático. Feita a fusão, nós vamos aplicar e aí sim nós temos essa imagem nova aqui colorida, que é já o mapa da anisotropia, é aquele mapa colorido que eu comentei aqui, que vai nos dar a direção do tracto. Veja que aqui nós temos uma informação muito importante, que é o seguinte: as cores azuis no mapa da anisotropia, elas definem um tracto que tem um sentido crânio-caudal, de cima para baixo ou de baixo para cima também, essa cor azul. A cor verde, ela nos mostra uma cor que define que esse tracto ele vai antero-posterior, ele vai da frente para trás ou de trás para frente. E nós temos a cor vermelha, que define esse tracto que vai látero-lateral. Então é uma forma de nós definirmos aqui, de nós visualizarmos a direção, estimar a direção daquele tracto. E agora nós temos aqui os parâmetros da semente. A coisa mais importante aqui é colocar sementes no lugar certo. Nós precisamos colocar a semente, primeiramente, então nós vamos vir aqui em sementes e nós vamos clicar no botão mais de adicionar semente. E aqui nós vamos procurar qual é o tracto que nós queremos segmentar. Aqui eu vou estimar aqui o que deveria ser provavelmente o tracto córtico-espinhal, que é este azul, que vai de cima para baixo, que vai do cérebro para a medula, córtico-espinhal aqui. Então eu vou clicar e vou adicionar uma semente aqui, que ele fez essa reconstrução baseado na minha semente, uma semente que eu coloquei. Se eu arrastar essa semente, ela vai se ajustar conforme a posição que eu colocá-la aqui. Esse é o primeiro passo, é colocar uma semente naquela coloração que eu quero definir. O segundo passo é ajustar os parâmetros dessa semente. Aqui nós temos o raio e a densidade da semente. Este raio é o tamanho desta semente, é quanto ela vai abranger aqui, e a densidade é quantos pontos ele vai pegar dentro daquele raio da semente. Então, se eu aumento o raio, veja que o tracto que eu estou estimando, ele vai aumentando. E se eu trabalho a densidade, ele vai pegar menos pontos dentro daquele raio. Então, nós vamos trabalhar esses dois parâmetros inicialmente. A segunda coisa é ajustar os parâmetros do tracto aqui, que esses já são parâmetros, já são coeficientes que são um pouco mais complexos. O FA, por exemplo, o primeiro aqui, é um parâmetro que ele define o coeficiente de anisotropia. Esse FA é uma tradução, na tradução dessa sigla, é a anisotropia fracional. Então eu estou definindo aqui, se eu aumentar esse coeficiente, ele vai reduzir o meu tracto. Se eu diminuir, ele vai aumentar ali a abrangência. O MD, ele traduzindo, é a difusibilidade média. Esse parâmetro vai tratar deste tracto, quanto ele faz a difusão aqui, baseado no mapa de anisotropia. Se eu aumento muito, ele vai sumir, ele vai diminuindo. Se eu diminuo aqui esse MD mínimo, ele vai pegar mais tractos aqui. O ângulo máximo diz respeito à curvatura deste tracto. Se eu aumentar, veja que ele vai pegar tractos que estão mais curvados, que estão até mais distantes.
Se eu reduzir esse ângulo, ele vai pegar somente aqueles tractos que estão mais retos, vamos dizer assim. E o tamanho mínimo é a extensão dessas fibras. Quanto mais eu aumento, ele vai eliminando os tractos menores, que podem ser artefatos. Veja, aqui ele faz uma limpeza daquele tracto. Então, às vezes, esse tamanho mínimo, estando muito pequeno o valor, eu vou ter artefatos aqui no meu tracto. Colocamos essa definição. Se arrastarmos essa semente, ele vai ajustar aquele tracto, e nós também podemos colocar mais de uma semente, abranger mais uma outra continuidade, de repente, daquele tracto. Após a seleção dessas sementes e o posicionamento de todas elas e a reconstrução do tracto, a última etapa aqui é eu definir se eu quero ver esse tracto aqui em linhas ou em forma de tubo. Eu posso definir também antes de finalizar isso. Depois de finalizar e definir se eu quero tubo ou linhas, vou colocar em tela cheia aqui. Veja, assim a visualização em tubo e assim a visualização em linha. Depois de finalizar isso, basta eu clicar aqui em gerar superfície 3D. Esse tracto que está definido vai se transformar numa superfície 3D mais leve, que vai ficar na imagem já no 3D aqui. E aí, depois disso, eu posso, inclusive, excluir essas sementes. E esse tracto não vai mais sumir, ele está pronto. Depois do tracto pronto, eu posso criar outros tractos aqui com outras sementes, definir parâmetros específicos para cada semente, criar o 3D novamente e no final, voltando aqui para nosso módulo de preparação, nós temos aqui a superfície da tractografia, que pode ficar visível ou invisível, e inclusive eu posso habilitar o contorno 2D desse tracto, e ele vai ser projetado aqui sobre a imagem. Eu vou retirar aqui o mapa de anisotropia no módulo da fusão e vou deixar somente o exame base, que aqui ele projeta o tracto conforme ele foi definido ali no nosso módulo. Neste caso, ele está nesses pontinhos porque nós fizemos aquela visualização em fios. Quando nós fazemos a visualização em tubos, ele fica melhor definido aqui ainda. Nós conseguimos ver com mais definição projetado na imagem. Veja que aqui no axial nós conseguimos ver bem aonde foi definido aquele tracto e por onde está passando aqui aquele nosso mapa de cores, na cor azul. Nós podemos definir diversos tractos, nós podemos fazer mais denso, podemos fazer de diversas maneiras e projetar sobre o exame do paciente, no caso aqui o exame base do paciente. Este tracto definido, podemos também fazer a edição da lesão, podemos ver qual é a relação entre o tracto e a lesão do paciente, e tudo isso pode ser portado para o navegador para navegar em cima desse planejamento com tractografia, com edição, com fusão do mapa de anisotropia, com fusão de outros mapas, de outras imagens também. Podemos colocar um T1, um T2, um flare, podemos colocar uma tomografia, ter diversas imagens aqui sobrepostas, com tractografia, com edição de estruturas, com renderização também, tudo aquilo que nós já vimos no módulo básico, naquela parte de planejamento, de preparação, tudo pode ser acrescentado aqui e nós vamos ter uma imagem extremamente rica para o planejamento cirúrgico e até mesmo para o transoperatório, para ser utilizada pelo cirurgião durante o procedimento cirúrgico.